Meus irmãos, salve no campo do Senhor, amém. Glória a Deus, motivo de muita alegria estar aqui, conhecer a Igreja Semel, para mim é um prazer, uma honra, né? E faz estar comigo, que já foi bem apresentada, minha esposa, né? E vai estar intercedendo pela minha vida. Eu vim com uma palavra de vida, eu vim com uma palavra de ânimo para a tua alma, você vai sair daqui saciado por esse pão que tem derramado, amém? Agradeço ao convite, pastor João Carlos, carinho, Deus abençoe, né? Pregado lá do pastor João Carlos vai ser meio complicado. Se pudesse, eu ia pedir para ele se retirar enquanto terminasse a mensagem, eu mandava ele voltar, né? Mas não tem como, ele é o pastor da igreja, é impossível isso. Deus abençoe Everton pela carona, muito obrigado, eu fui tratado muito bem, excelente obreiro, que Deus te capacite, amém? Vou te pedir com todo o carinho do mundo, se você puder fazer um fundo musical, um Exua, sabe? Essa música mais uau, pra gente mergulhar na palavra de Deus, você vai me ajudar demais, amém? Quantos querem ouvir Deus falar? Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o versículo de número 2. E eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não podes suportar os maus que puseste à prova, e os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Versículo de número 3. Sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Repita comigo: amor. Glória a Deus. Versículo de número 5 diz: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te da prática das primeiras obras, pois senão brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E você pode se assentar glorificando ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, confesso a você que estou cheio da palavra de Deus. Peço 10 minutos de introdução para aplicar a mensagem, e nós vamos para nossa casa saciado desse pão, mastigando esse pão, comendo desse pão, pensando sobre esse pão, e nós vamos sair daqui renovados pelo poder da palavra, amém? O livro de Apocalipse, ou livro de Apocalipse, é um dos livros mais difícil de interpretação. Confesso aos irmãos que quando nós falamos do livro de Apocalipse, nós entendemos que o livro de Apocalipse é um dos livros mais sensacionais da Bíblia, por demonstrar a grandiosa palavra de Deus. Lemos o capítulo de número 2, versículo de número 1, que vai se tratar sobre a igreja, e uma igreja que tem combatido a sã doutrina, os falsos mestres, os falsos ensinamentos, é a igreja de Éfeso. É verdade que quando nós falamos da igreja de Éfeso, foi uma igreja que cresceu em meio à dor, em meio a um período crítico, em meio às dificuldades. Foi uma igreja que tombou, caiu, mas conseguiu se levantar. A igreja de Éfeso, mencionada no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, refere-se a nós, a uma igreja forte que se compôs, que criou casca e se tornou uma igreja valente. Só que no livro de Apocalipse descreve por João, o apóstolo, ele descreve a carta à igreja de Éfeso, alertando a igreja de Éfeso que deixaste o primeiro amor.
A palavra amor é uma palavra tão forte porque ela é englobada no ambiente onde nós vivemos, em um mundo onde nós vivemos, e percebemos que quando a palavra amor é mencionada, a igreja deixou de amar realmente o que fazia. O livro de Apocalipse, capítulo de número 2, diz que a igreja combateu as falsas doutrinas, mas o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Me chama a atenção o que João descreve isso. Eu poderia agora pregar sobre amor, mas hoje não é o foco sobre essa palavra amor. Mas quero chamar a atenção dos irmãos que João menciona a igreja de Éfeso, dizendo que deixaste o primeiro amor. Era isso que Deus tinha contra a igreja, que deixaste o primeiro amor. Quando nós falamos sobre João que escreve a carta, João é um apóstolo amoroso, carinhoso, bondoso e que transmitia amor. Quem olhava João percebia que João era um homem que transparecia amor. E quem se aproximava de João entendia que ele era um homem amoroso demais. É por isso que João foi um dos discípulos mais amados de Jesus. E não só um dos discípulos mais amados de Jesus, mas João também foi o único discípulo que permaneceu até a última gota de sangue de Jesus ser derramada na cruz do Calvário. É verdade que João não só ficou na última gota de sangue de Jesus na cruz do Calvário, mas João acompanhou todo o processo doloroso que Jesus passou em sua morte de cruz. O amor que João transmite afeta as pessoas, porque Jesus já via isso na vida de João, que João transmitia um amor incondicional. E falar do amor de João é o que ele menciona dentro do livro de Apocalipse. João está vivendo um conflito político, um problema terrível em sua época por perseguições religiosas. As perseguições religiosas que João está sofrendo, o que seguia Jesus, o que era amado por Jesus, o que viu Jesus sangrar, agora começa a sofrer. Jesus não está mais com João fisicamente. Alguns discípulos estão mortos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Alguns discípulos já velhos de idade, mas João pregando a palavra de Deus. João prega a palavra de Deus, mencionando a palavra de Deus, falando sobre o céu, falando sobre o reino, pois levanta-se um homem chamado Siciliano. Repita comigo, Siciliano. Siciliano se levanta, e Siciliano, ao se levantar, Siciliano se levanta em um império político muito dificultoso, porque o império político impunha a quem servia a Deus a adoração própria. Siciliano queria ser adorado como Deus. Siciliano pedia adoração como Deus. Siciliano dizia que ele devia ser adorado e ninguém mais devia ser adorado. É esse momento, esse período que João está vivendo, no período de Siciliano. Siciliano é um rei impiedoso. Siciliano, além de ser um rei impiedoso, é um homem que não tem pudor nenhum. Siciliano, além de não ter pudor nenhum, aquele que não adorasse, aquele que não dobrasse, aquele que não glorificasse, era morto a fio de espada. Siciliano, percebendo que a igreja de João está a crescer, Siciliano percebe que a igreja de Cristo está evoluindo. A evolução da igreja é tamanha, a evolução da igreja é grande demais. Siciliano percebe e tem uma ideia de calar a voz de João, porque na ideia de Siciliano o crescimento da igreja não era por causa de Jesus, mas na ideia de Siciliano o crescimento da igreja era por causa de João. Já que a igreja cresce por causa de João, as pessoas se convertem por causa de João, eu tenho uma ideia: eu vou calar a voz de João, eu vou prender a mente de João, eu vou interromper a adoração de João, eu vou interromper a pregação de João. E a pergunta que fica, irmãos, é: como o siciliano vai interromper a adoração? Como o siciliano vai interromper o clamor de alguém? Como o siciliano vai interromper a pregação de alguém? Felipe, siciliano vai matar João.
Siciliano poderia ter toda a autonomia possível, toda a autoridade possível, toda a legalidade possível de matar a João a fio de espada. Mas Siciliano é um homem tão inteligente que Siciliano, ao invés de matar João a espada, Siciliano prende João. E ao prender João, ele prende em uma das ilhas mais perigosas citadas dentro da Bíblia Sagrada, a ilha de Patmos. Quando nós ouvimos falar da ilha de Patmos, nós observamos que a ilha de Patmos era uma ilha que havia homens que não tinham pudor nenhum, que não tinha rancor nenhum, que não tinha amor nenhum. Naquela ilha de Patmos, homens assassinos, homens que matavam por matar, homens que matavam por diversão, homens que não tinham amor à alma de ninguém. João está preso nesta ilha. E João está preso na ilha de Patmos. A Bíblia diz que Siciliano o prende. E além de ser preso nessa ilha, além de Siciliano estar preso em uma das ilhas medonhas, que é conhecida como Ilha de Patmos, João é obrigado a fazer serviços braçais. João não é só obrigado a fazer serviços braçais, mas João se torna um escravo de Siciliano. Olha só isso daqui. João, além de ser escravo deste homem, João é obrigado a trabalhar. Mas eu lendo e comecei a mergulhar dentro da palavra de Deus, e observei que no meio desse período, eu não vejo dentro do texto, em momento algum, João a reclamar do período crítico que ele viveu. Ao contrário, o texto diz que João dobra o seu joelho na ilha, e ao dobrar o seu joelho na ilha, o céu se abre na cabeça de João. E ao céu se abrir na cabeça de João na ilha de Patmos, Jesus ou Deus se revela para João, e revela o que ia acontecer para João, a quem não revelou para ninguém. Eu apliquei a introdução e começo a pregar agora. Eu observo que dentro da história de João, ele passa um dos períodos mais críticos do seu ministério, mais críticos da sua chamada. Pregador, e qual é o momento mais crítico do ministério de João? É simples. O momento crítico do João é que todo mundo se afastou dele, é que todo mundo abandonou ele, é que todo mundo virou as costas para ele. O momento mais crítico de João não é só ser preso na ilha de Patmos, é que no pior momento da vida dele, na pior situação da história dele, você não vê alguém agitando o emocional de João e dizendo para João: João, você consegue, você pode, você vai chegar, você vai sair dessa, você vai conseguir vencer essa daí, você não vai ficar sozinho. João, eu estou com você, calma, eu vou te ajudar. João, eu vou te levantar. O texto não diz que não tem ninguém apoiando João. O texto diz que João está sozinho. Siciliano tampa a boca de João, tampa a mente de João e impede a adoração de João. Já que João quer pregar, eu interrompo dele pregar. Já que João quer fazer, eu paro o que ele faz. Já que João quer fazer as coisas de Deus, eu vou impedir ele fazer as coisas de Deus. Essa é a ideia de Siciliano. Eu impeço ele, eu afasto ele de todo mundo. Eu quero ver o que ele vai fazer agora, como ele vai pregar agora, como ele vai adorar agora, como ele vai glorificar agora, como ele vai orar agora. Porque para a psicologia é um seguinte: para alguém se levantar de novo, para alguém se reerguer de novo, para alguém se pôr de pé de novo, depois de um baque, depois de uma traição, depois de uma queda, depois de uma crise financeira, depois de uma crise espiritual, para essa pessoa se reerguer de novo. Para a psicologia precisa de apoio, um apoio psicológico, um apoio mental. Só que João não tem uma terapeuta, João não tem um psicólogo. O maior psicólogo que João tem é a oração. E quando João está no período crítico do seu ministério, ao invés dele gritar, ao invés dele rasgar a sua roupa, ao invés de dizer eu não quero mais, a única coisa que João faz, e me arrepia dizer, meu pastor, ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar. E agora vamos lá, por qual razão e motivo, no meio de uma crise, no meio de uma perturbação,
no meio de uma crise mútua, qual motivo um homem tem de dobrar os joelhos para orar? Se fosse um homem, talvez enlouqueceria dentro de uma ilha. Se fosse outro homem, talvez tentaria fugir dentro de uma ilha. A outros tentariam se matar, dizendo que Deus largou, que Deus abandonou, porque a crise chegou no ministério de João. Mas olha o que João faz: ao invés de parar, de retroceder, João orou. E a pergunta é: por qual motivo ele orou, se não tem razão para orar? Por que motivo ele orou, se não tem motivo para orar? Tem gente que diz: eu só canto porque eu tenho motivo para cantar. Eu só vou para a igreja porque eu tenho motivo para ir. Eu só levanto a mão porque eu tenho motivo para levantar. Mas tem um homem chamado João, que não tem motivo nenhum, razão nenhuma, nem nada para adorar a Deus. Mas o texto diz que, independente da situação, ele dobrou os joelhos e orou. E quando João orou, o céu se abriu na cabeça de João. E além de o céu se abrir na cabeça de João, Deus revelou para ele o que não revelou para ninguém. Tudo bem, eu vou melhorar isso daqui. Além de Deus revelar para ele o que não revelou para ninguém, Deus deu a força que faltava para João. Agora, se você não pegar isso daqui, é porque está de manhã, dia de domingo, eu te entendo. Mas uma coisa que eu acho mais lindo é que Deus revelou para ele, não foi num churrasco. Deus revelou para ele, não foi quando ele estava cheio de amigos do lado dele. Deus se revelou para ele no pior momento, na pior situação. E sabe o que eu acho mais lindo é que quando Deus se revela no pior momento, quando Deus se revela no pior momento, na pior situação, é aí que Deus se revela. Pregador, porque Deus se revelou para ele no pior momento? Deus não poderia se revelar para ele quando ele pregava demais? Por que Deus se revelou para ele no pior momento, quando ele estava sozinho? Deus não poderia se revelar para ele quando ele não tinha, quando ele tinha uns amigos perto dele? Por que Deus se revelou para ele quando ele estava preso, com a voz tampada, preso dentro da ilha de Pátimo? Olha a situação que Deus vai se revelar para ele. Deus não se revela para ele quando ele está bem. Deus se revela para ele quando ele está sozinho. Por que Deus se revela para ele quando está sozinho, mas não se revela para ele quando está bem? Porque na realidade Deus sabe que quando você está bem, você nunca vai lembrar dele. João, você está bem? Quando você estiver ruim, a gente conversa. O problema de João é entender que ministérios são ministérios e períodos de crises. E o período de crise de João é a ilha de Pátimo. Alguns afirmam que a ilha de Pátimo foi ideia de Siciliano, mas vou contradizer essa ideia, porque a ilha de Pátimo não foi ideia de Siciliano. A ilha de Pátimo foi plano de Deus. E por que plano de Deus? Porque algumas das vezes, para você reacender a chama que você perdeu, e o amor que você deixou, você tem que ter uma ilha para você viver. Sabe qual é o problema da igreja hoje em dia? É reacender o que perdeu. Sabe o que Deus quis fazer com João? João, você perdeu muita coisa. Perdeu. Sabe por quê? Porque no meio do seu ministério, você se acostumou a pregar. No meio do seu tempo de vivência, você se acostumou a ir para a igreja. Virou costume para você vir de manhã no domingo. Virou costume para você ouvir o pastor João Carlos. Virou costume para você ter oportunidade para louvar. E quando se torna costume, não agrada a Deus. Quando é algo costumeiro, rotineiro, não agrada a Deus. O quanto de gente pegada em costumes rotineiros. Só que Deus viu João pegado em um costume, pegado em uma rotina. João, você precisa de uma ilha. E por que eu preciso de uma ilha? Porque a ilha, ao invés de fazer você parar, a ilha vai te dar uma injeção de ânimo. E que injeção é essa? É uma bezetacil misturado com Voltaren, para você acordar de novo. E sabe qual é o maior problema? Você está reclamando da ilha e a ilha está te empurrando para se aproximar dele. Sabe qual é o maior
problema é que você questiona a ilha, mas a ilha está te motivando a continuar de pé. Se não fosse a ilha de Pátimo, você já tinha tomado remédio para se matar. Se não fosse a ilha de Pátimo, você já tinha parado de pregar faz tempo. Se não fosse a ilha de Pátimo te empurrando, você já tinha saído da igreja. Se não fosse a ilha de Pátimo, você já tinha enlouquecido por causa do seu problema. Se não fosse a ilha de Pátimos, você já tinha recuado e esfriado espiritualmente. Mas por causa de uma ilha, você dobrou o joelho de novo. Por causa de uma ilha, você adorou de verdade. Sabe qual é o maior problema? É que tem João precisando de algumas ilhas para motivar ele de novo. E Deus me trouxe como profeta de Deus para dizer para a tua vida hoje: não se decepcione por aquilo que está dando errado. Eu vou colocar uma ilha para você. E quando eu colocar essa ilha para você, ao invés de te matar, ao invés de derrubar você, essa ilha vai te levantar como não levantou ninguém. E outra, não só vai te levantar, eu vou revelar para você o que eu não revelei para ninguém. Eu vou dar para você o que eu não dei para ninguém. Eu vou mostrar para você, João, o que eu não mostrei para ninguém. Eu vou te encher como eu não enchi ninguém. Sabe qual foi o maior problema de João? É que ele achou que a ilha era o fim do ministério dele, mas para Deus a ilha foi um ânimo na vida de João. Deus está dizendo hoje para você: você reclama da ilha, mas a ilha é para te motivar. Você reclama da ilha, mas a ilha é para te pôr de pé. É por isso que a tua casa está de pé. Não é porque você é bom ou porque você é um excelente pai de família. É que se não fosse Deus para te colocar na ilha, nem a tua casa estaria de pé. Você se acha uma pessoa muito boa, mas se não fosse Deus para pegar na tua mão, te levantar de novo e te colocar na ilha, você já tinha parado. Deus olhou para você chorando, sangrando, amargurado e amargurado. Foi aí que ele olhou para você e ele disse: João, já que você quer parar, eu te coloco numa ilha, porque é melhor eu ver você adorando numa ilha do que parado sem me adorar. Sabe qual é o maior problema? É que está faltando ilha para você. E quando Deus pegar e te colocar numa ilha, você vai pregar como ninguém, vai orar como ninguém, vai louvar como ninguém. E quem te viu sangrar vai ver as suas feridas estancadas, vai ver o teu sangue, oh Jesus, sendo sarado. Levante a mão por gentileza, que eu quero entregar uma palavra de Deus para você. Sabe que Deus está dizendo hoje: eu não só vou te levantar, João, eu vou te tornar uma pessoa tão forte que nem o teu pai vai imaginar. Eu vou te tornar uma pessoa tão forte, João, que nem a tua casa vai imaginar. Eu vou te tornar uma mulher tão forte que nem a tua parentela vai perceber. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não sabe o quão forte você é. Você não imagina o tipo de pessoa que você... Se você soubesse, João, o tipo de homem de Deus que você é, você já tinha dado glória a Deus nessa manhã. Se você soubesse, João, o tipo de profeta que você é, você já tinha adorado a Deus pela essa manhã. Se você soubesse, João, o tipo de crente que você é, você já tinha levantado a mão para dar glória a Deus e aleluia. Sinta a presença de Deus aqui nessa manhã. Eu sinto uma graça de Deus aqui. E eu preciso pregar para alguns, João, que estão presos em uma ilha de Pátimos. Você disse: Senhor, eu não quero mais pregar, porque tamparam a minha boca. Senhor, eu não quero mais cantar, porque tamparam a minha mente. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes é necessário você combater alguns sicilianos para você crescer. Às vezes é necessário você combater uns sicilianos para você amadurecer. O que está faltando para mim, o que está faltando para nós é amadurecer. E sabe como amadurece? Não é entregando buquê de flores na sua mão. Para amadurecer não é elogiando você e dizendo que você é uma excelente pessoa. Ninguém amadurece com elogio. Se amadurecemos com elogio, várias pessoas já era para ser maduro o suficiente para aguentar uma crise, para aguentar um desespero, para aguentar um espírito do pânico. Se fosse maduros o suficiente, suportaríamos tudo
elogiando, mas não suportamos. Então, elogio não ajuda a amadurecer, buquê não ajuda a amadurecer, palmas para elogiar egos de pessoas não ajuda a amadurecer, tapinhas no ombro não ajudam a amadurecer. Pregador, e o que eu ajudo a amadurecer? O que João viveu. João, você precisa amadurecer. Preciso, e o que o Senhor vai fazer? É simples, João. Eu te coloco numa ilha, sozinho, sem ninguém, sem ajuda, sem recurso. Por que, Deus? Você não me ama? É claro que eu te amo. E provando um amor que eu sinto por você, eu fecho você, zelo você, guardo de você e te prendo numa ilha. Porque na ilha você ora mais, na ilha você busca mais, na ilha você lê mais, na ilha você estuda mais, na ilha você glorifica mais, na ilha você faz com carinho, com amor. Sabe o que Deus estava dizendo para João? João, na realidade a ilha não é uma prova, a ilha está guardando você. E por que você está me guardando, Deus? Para amadurecer você. Primeiro eu te amadureço, para depois tirar você da ilha. Porque tem gente que acha que o problema sempre foi a ilha de Pátio, e Deus está pregando para algumas pessoas aqui nesta manhã que está vivendo em uma ilha, fechado, sozinho, sem ninguém, sem ajuda, a enlouquecer, a endoidar. Só que Deus está dizendo: você não vai enlouquecer, você não vai endoidar, essa crise não vai matar você, esse problema não vai matar você, essa situação não vai matar você, enquanto, João, você continuar com esse sentimento que você tem. E que sentimento que eu tenho? Amor. Porque quando eu conheci você, João, nem terno você tinha, mas você me amava do mesmo jeito. Quando eu conheci você, João, nem saia você tinha, mas você me amava do mesmo jeito. Quando eu vi você, João, eu vi você de frente para mim, eu sangrava, mas você não largou do meu pé. E aí, João, da mesma forma que você não largou do meu pé na cruz do Calvário, eu também não vou te largar. Vou trabalhar com você na ilha, vou cuidar de você na ilha, vou providenciar para você na ilha, vou te alimentar na ilha, vou dar mesa para você na ilha, vou abrir a porta para você na ilha. Não tem problema, João. Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, não tenho recurso, eu não tenho bom currículo. Não tem problema, João, o dono da ilha sou eu. Não tem problema, João, quem manda na tua vida sou eu, quem manda no teu ministério sou eu, quem manda no teu casamento sou eu. Deus está pregando para algum João nessa manhã. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei o quanto você sangrou para estar dentro dessa ilha, eu sei o quanto você sofreu para estar nesta manhã aqui. Deus está dizendo para você: eu sei as guerras que você viveu, os conflitos que você viveu, as tempestades que você passou. Eu sei que a vontade de pular do barco veio, eu sei que o desânimo veio, a frieza veio, eu sei que você estava prestes a parar, eu sei que você estava prestes a dizer: eu não quero mais, já basta, eu não aguento mais, eu vou parar agora, eu vou largar o remo, eu vou lavar a rede, eu vou pular do barco. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Enquanto você tiver com o remo na mão, eu vou te dar força para remar, eu vou te dar força para jogar a rede de novo. Sabe o que Deus está dizendo para você, João? Quando eu olhei você, eu não vi você uma mulher forte, eu não vi você um homem forte, eu vi você, João, uma pessoa fraca, precisando de ajuda. Eu peguei na tua mão, eu levantei você, eu animei você, eu dei uma palavra para a tua alma, eu dei unção para a tua vida, eu renovei aquilo que você perdeu, eu devolvi tudo aquilo que você tinha largado. Olha o que Deus está dizendo para você, João: no meio dessa ilha eu vou te abraçar, no meio dessa ilha eu vou erguer a tua cabeça, eu vou erguer os teus sonhos de novo, eu vou amparar os teus problemas, João. Não se preocupa, porque o dia de amanhã não te pertence. Sabe que Deus está pregando para Joãos aqui? Deus está dizendo: você não quis, mas Ele quis. Você queria correr, mas Ele jogou para você. Você não queria
pregar, mas aceitou pregar. Você não queria dirigir, mas aceitou dirigir. Você não queria ser líder, mas aceitou ser líder. Você não queria tocar, mas aceitou tocar. Você não queria estar no barco, mas entrou no barco. Você não queria colocar o remo na mão, mas pegou no remo. Você não queria lançar a rede, mas lançou a rede. Você não queria servir, mas serviu. É isso que Deus amou em você. Sabe o que Deus amou em você? É que no meio da crise, quando era para você parar, você foi servir. É que no momento de choro, ao invés de você enlouquecer, você foi servir. É isso que o diabo tem raiva de você, que enquanto você era para parar, você criou força da onde não tinha e disse: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu adorarei ao Senhor. Olha para cá. A raiva que o diabo tem da tua alma é que você está dentro de uma ilha, você está preso na ilha, todo mundo se afastou de você, fraco, debilitado, cansado, mas independente de todo problema, oh Jesus, você criou força da onde não tinhas, só para dobrar o joelho e dizer: ainda que me falte força, ainda que me falte ânimo, e ainda que eu não tenha desejo mais de levantar da cama para cultuar, ainda que eu não tenha mais ânimo nem para dobrar os joelhos, ainda que me falte palavra na boca, e como Ana, que não conseguia falar, mas sussurrava. Deus viu você, João, e a forma que Deus viu vocês, Deus não viu você uma pessoa debilitada, Deus viu você uma pessoa madura para suportar o processo. Eu preciso repetir isso daqui, porque Deus toca em mim para pregar para a tua alma hoje. Eu estou cheio de Deus nessa manhã, e sabe o que Deus está dizendo para você? Quando eu te vi dentro da ilha, eu não te vi um homem covarde, eu não te vi uma mulher medrosa, eu não te vi uma pessoa fugida, mas que eu vi você uma pessoa tão madura para suportar os problemas que você passou. É por isso que Deus te ama, que se fosse outra pessoa não aguentaria, mas você aguentou, que se não fosse outro homem já tinha corrido, mas você suportou. É por isso que Deus deu para você, não deu mais para ninguém. É por isso que tem pessoas que acham que você é arrogante, mas não é que você é arrogante, é que a ilha te fez maduro o suficiente para entender que se não fosse por causa de você suportar todos esses problemas, você já tinha morrido. A ilha fez você entender que você é um homem de Deus tão forte, uma mulher de Deus tão forte, que se não fosse você para orar de novo, para cantar de novo, para adorar de novo, a tua família já tinha se perdido. Sabe que Deus está pregando para você, João? Eu vi dentro da tua alma hoje, essa manhã, e eu vi o quão cansado você está, o quão fadigado você veio. E sabe que Deus está dizendo para você: se não for eu para pegar na tua mão, você não estaria aqui hoje. Se não fosse eu para te levantar hoje, nem aqui você queria estar. Mas o que Deus está dizendo para você, eu olhei para você, e quando eu olhei para você, eu vi uma pessoa sozinha, mas eu dei a mão para você, porque eu enxerguei em você o que o teu pai não enxergou, o que tua mãe não enxergou em você. Eu enxerguei em você, João. É isso, João, que eu vi em você. Porque a ilha não é o problema, a ilha é motivação. A ilha não é só motivação, porque João está preso e trabalhando forçado, mas a ilha se torna um empurrão. Não quero pregar, a ilha empurra. Não quero louvar, a ilha empurra. Você não quer, mas quem vive na ilha, a ilha motiva a quem não quer
começaram a fazer. Cansei de pregar. A ilha empurra. O que Deus estava dizendo é: João, eu sei que as suas forças já foram. Vou te colocar numa ilha. Para quê? Porque se fosse você não faria mais. Mas já que tem uma ilha, ela vai fazer você fazer. Você vai louvar melhor, você vai tocar melhor, você vai pregar melhor, você vai limpar melhor, você vai servir melhor, você vai adorar melhor, você vai dirigir melhor, você vai fazer as coisas melhor. A ilha. Repita comigo: a ilha é motivação para eu continuar. Pega isso daqui e leve para casa. A ilha é motivação para você continuar. A ilha é motivação. Sabe por que Ana subiu um monte? E Ana em Ana ela subia, descia, rotina. Só que um dia ela mudou a rotina. Por quê? Porque a madre está fechada. A madre fechada motivou ela a fazer algo diferente. Porque se a madre dela tivesse aberta, jamais aquela mulher ia para o templo. Mas só foi para o templo porque a madre está fechada. Madre fechada, você vai para o templo. Madre fechada, você chora. Madre fechada, você ora. Quer ver? Tem gente que é ruim para ir para o médico. Sim ou não? Tem gente que está prestes para morrer. E ele vai para o médico quando está prestes para morrer. Ele levanta a mão: eu estou morrendo, me leva para o médico. Aí ele vai. Mas ele só vai para o médico porque ele está morrendo. Porque se não fosse a causa da morte, ele continuaria no sofá. Só vai para o médico por causa da enfermidade. Só vai para o médico por causa da morte. Ninguém gosta de acordar cedo para trabalhar. Acordar cedo, horas, misericórdia, 3 horas da manhã, é doloroso, horrível. Mas acordamos. E por que acordamos cedo para trabalhar? Porque trazemos o sustento para a nossa casa. Você só acorda cedo não é porque você quer, porque você precisa trazer um pão. O pão te motiva a fazer algo que você não gosta de fazer. Você não gosta de ir para o médico, mas a enfermidade faz você ir para o médico. Você não gosta de acordar cedo, mas o trabalho faz você acordar cedo. Deus olhou e percebeu: ele acorda cedo por causa do trabalho, ele vai para o médico por causa da enfermidade, e para a igreja? Vou colocar ele numa ilha. Talvez eu feche a máquina, talvez eu feche a porta, talvez eu aperto um pouquinho. Para quê? Para que eu possa trazer ele de volta. Já que você não quer fazer do jeito que eu pedi para você fazer, eu te coloco numa ilha. A ilha vai te empurrar. Queira você ou não, a chamada está na tua mão. O dom é teu. Você vai fugir mesmo de tudo isso daí. Você vai entregar mesmo tudo isso daí. Logo agora que Deus abriu o céu sobre a tua cabeça. Logo agora que teu pai e a tua mãe estão vendo a diferença em você. Logo agora que você está começando a desenvolver, você vai parar agora. Você vai largar o remo agora. Logo agora que você criou força para lutar sozinho, você vai desistir agora. Você tem certeza? Sério mesmo? Sério mesmo que você vai pular do barco agora? Logo agora que Deus decidiu te responder, você vai desanimar agora? Logo agora que Deus falou para você que ia fazer. Sério mesmo que você vai parar por causa deste momento que você está passando? Existe uma mulher, termina agora. E essa mulher, ela se assenta. E quando ela se assenta, cansada, fadigada, anêmica, fraca, magra, sem cor, ela vê um tal de Jesus o Nazareno passar. E quando ela vê o tal de Jesus o Nazareno passar,
O texto diz que ela não fala, ela não grita, porque a anemia que ela está é tão extrema que não tem mais força para gritar. Ela perdeu tanto sangue, mas tanto sangue que não tem mais desejo de falar. E a única coisa que ela faz é se rastejar. Já que eu não tenho força para falar, já que eu estou anêmica, a única coisa que eu posso fazer é tentar tocar. O texto diz que quando ela vai se rastejando até Jesus, anêmica, fraca, sem ninguém, excluída, impura, ela tocou. E quando ela toca em Jesus, a anemia vai embora, a cor dela volta, o ânimo e a virtude, o sangue é restituído, porque ao invés dela culpar a crise que ela viveu, ela passou por cima das crises dela. O problema é que achamos que a nossa crise é maior do que as nossas forças. E Deus está dizendo para você: se você soubesse a força que você tem, se você soubesse a força que você tem, você entenderia o quão grande é o amor que Deus tem pela tua vida. Irmãos, o texto diz que depois que João ora, Deus revela para ele. Olha só, Deus revela. Pastor, por gentileza, a ilha de Pátimo é para quem tem chamado. E eu pregando aqui, Deus vai, fala. Se soubesse o tamanho do amor que Deus tem com essa mulher, porque ela não disse para ninguém, ela falou para Deus que estava cansada da ilha. Sabe o jeito que ela disse? Deus, eu estou cansada, estou exausta e estou sem força também. É baracanda ramisha, facanto rimissa. Porque quem te vê hoje como uma mulher forte, não imaginou as guerras que você já venceu. Eita Jesus. Ah, mulher, se você entendesse o quão eu tenho zelado pela tua saúde, pela tua alma. É maracanda ramio, cefacanda. Quando eu falo contigo, eu vejo como se fosse uma mão pegando na tua mão e Deus falando assim: fala para ela que ela não está sozinha. Você está entendendo? Porque no meio de toda a guerra, no meio de todo o conflito, eu nunca larguei você. De todas as crises que você já viveu, e não são poucas, de todos os processos que você já passou, e não são poucas, eu nunca larguei da tua mão. Na realidade, os seus problemas são os meus problemas, as suas lutas são as minhas lutas. Quem disse para você que eu não te escuto mais? Quem disse para você que eu não te ouço mais? Quem disse para você que eu não entendo os seus sentimentos? Porque eu sei a ferida que está aberta na tua alma. Não só conheço a tua ferida, como conheço o teu coração. Te diz o Senhor dos Exércitos dessa forma: sou eu, Senhor, que derramei um óleo sobre a tua cabeça até a ponta dos seus pés. Foi eu, Senhor, que te livrei de todas as enfermidades. Sou eu, Senhor Deus, que não permiti que você morresse em uma cama. Foi eu, Senhor Deus, que te livrei de todas as doenças.
porque se não fosse a minha mão já era para estar morta. Mas sou eu, o Senhor dos Exércitos, que disse: o amor que eu tenho pela tua alma é tão grande que eu não completei aquilo que eu tenho para fazer. Porque na realidade tu és ansiosa, mulher. Que isso, Jesus. Só que Deus está dizendo hoje para você: tira essa ansiedade da tua alma, porque eu disse que vou fazer e vou fazer. Eu não disse que vou cumprir, eu vou cumprir. Porque na realidade tu disse: Senhor, não aguento mais, estou cansado de orar, estou cansado de viver as mesmas coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu vi você se rastejando sem força, eu peguei na tua mão, te separei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dom está na palma da tua mão, a chamada está na tua alma. Eu vou cuidar dos mínimos detalhes da forma que você me pediu. Não se preocupa, porque desse ano não pode passar. A palavra é minha, a chamada é minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não negue aquilo que eu te dei, porque eu dei para uma mulher tão forte. Você foi largada, largaram você, abandonaram você, e no pior momento da tua vida eu olhei para você e levantei você de novo. Eu vejo o Espírito Santo dando uma força para essa mulher tão grande. É como se o Espírito Santo pegasse na mão delas, levantasse elas, limpasse a roupa delas. E Deus está dizendo assim: se prepara. Oh Jesus. Assim como o lírio do vale que cresce na lama, mas o lírio do vale, além de crescer na lama, a beleza que o lírio transmite é tão grande, que a flor se torna valiosa pelo ambiente que cresceu. A flor se torna tão valiosa pelo ambiente que cresceu. E sabe o que Deus está dizendo? Eu sei o ambiente que você cresceu, eu sei as suas crises. Assim diz o Senhor: não se perturbe, ó minha alma, se aquiete, porque não será da tua forma, mas será do meu jeito. Será que você pode aplaudir o Senhor? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Um carinho imenso. Meu prazer. Pastor João Carlos, é verdade, ele tem uma cara de bravo, mas ele não é bravo. Ele só tem a cara, mas não é bravo. Deus abençoe. Amém. Muito grato. Deus abençoe a Cibel. Prazer conhecer essa casa de oração. Espero as palmas